Eu queria agradecer o doutor Juarez aí pela palestra. Se pudesse, ficava até mais meia hora, doutor Juarez. Porque tão boa a palestra dele, acho que vocês gostaram, né? Ele deixou temas aqui interessantes, né? Eu queria pedir o auxílio aí do Douglas para lançar uma imagem aqui. Douglas, se você puder lançar uma imagem aqui. E assim, doutor Juarez, o diálogo que a gente tem feito com os parlamentares que estiveram aqui e outros também que foram convidados, vai muito na linha que o senhor vem colocando, né? Essa linha da gente ter uma administração pública que não seja vingativa, né? Que não tenha esse espírito, né, de vingador, né? Um espírito muito mais que traga tranquilidade ao cidadão brasileiro, aos servidores, agentes públicos de uma forma geral, mas ao cidadão brasileiro, né? O senhor tocou no ponto que o Kugler ali quase brilhou os olhos ali, né? Que é a questão das taxas estarem vinculadas, o Felipe também ali da Agência Nacional de Mineração, mas o André Marques ficaram tão felizes ali, porque, imagine, vou dar um dado aqui, né? A Agência Nacional de Mineração, ela arrecadou, salvo engano, 3 bilhões de reais o ano passado. 3,2. 3 bilhões e 200 milhões. E eles só tiveram do orçamento para o ano 60 milhões. 62 milhões. Olha que coisa vergonhosa é isso, né? Se a gente for falar essa instituição que está aqui, Kugler, a ANEEL, né, dá 20 bilhões e não gasta 1 bilhão desses 20 bilhões, né, do que tem arrecadado aí. Então, quase 10 bilhões, desculpa. 10 bilhões. Então, assim, e isso a gente vai vendo várias outras agências, né, que, digamos assim, seriam ricas, né, em recursos próprios, né, e que não podem, às vezes, dar um curso de aperfeiçoamento aos seus servidores, não pode fazer, por exemplo, uma melhoria salarial aos seus servidores, né, e isso nós do sindicato estamos tentando articular, não só com os parlamentares, mas com os dirigentes também para mudar essa realidade, né. O Douglas já está projetando aí a nossa arca, né, porque né, e a arca é simbólica para isso mesmo, né? Lembre aí da arca que Noé teve que construir, né? Tá lá na Bíblia, mas é porque nós do Sinagem estamos nos preparando para o tsunami, viu, doutor Juarez? Nós estamos nos preparando há muito tempo para o tsunami. Então a gente está construindo a arca, o senhor está dentro da construção da arca, né? O senhor já... Né? Não da construção, mas da arca. Da arca, porque a gente percebe que esse espírito vingador, ele vai vir, né? Ele é muito forte, esse espírito vingador, né? Ele está no Congresso Nacional, está no Executivo também. Não estou aqui dizendo que o presidente da República, não estou falando de ninguém, nenhuma autoridade ministra, mas eu estou falando de um espírito, né? É o espírito que está no país, né, dos cidadãos brasileiros, de agentes econômicos, até dos próprios servidores, às vezes, né, também com esse espírito vingador. Então, o espírito vingador, ele está vindo, ele está crescendo, né? A gente teve um alento ontem, que foi uma grande vitória, o projeto de lei geral das agências, né, digamos assim, para contrabalancear esse espírito vingador. É, né? Verdade. É uma grande vitória, eu acho que de todos nós, da sociedade, dos servidores, né? Eu não tinha nada a ver com a votação ontem, quero deixar bem claro. Quem tinha a ver era Deus, Jesus Cristo aí, né? Não tenho nada a ver assim. Isso foi um bom sinal. Um bom sinal. Torci muito por isso, mas não tinha nenhuma motivação ali para dizer que fui eu que articulei. Então, deixar claro isso. E esse projeto de lei, doutor Juarez, é o que vem assim, nesse tsunami que está vindo, porque estão vindo as ondas, né? Eu coloco as ondas, né? Primeiro, essa onda da avaliação de desempenho, que é uma onda forte, e essa onda, se a avaliação de desempenho passar, e se ela passar de uma forma geral para todos os servidores públicos, né, eu acredito que dá para salvar as carreiras típicas de Estado, mas não vai dar para salvar o serviço público como um todo. Não vai dar para salvar. E é essa a posição que eu já coloco aqui, e os servidores vão ter que refletir sobre isso. Então, assim, o colega lá, né, que está no INSS, o colega que está lá nos ministérios, ou seja, aqueles colegas que são servidores públicos que não exercem nenhuma atribuição de decisão, né, vão ter muita dificuldade para entrar na arca. E essa arca, que a gente vem construindo, às vezes com alguns não compreendendo como a arca está sendo construída,
Essa arca, ela tem muito a ver com essa questão das carreiras típicas de Estado. Né? Esse tsunami que vai vir junto com a reforma tributária vai ser uma onda, mas depois vai vir uma reforma administrativa. Né? E o doutor Juarez está aqui para ser um dos nossos, digamos, né, anjos aí para nos ajudar, né, às vezes a se contrapor a uma reforma administrativa mais vingativa. Gostei desse termo, doutor Juarez, e gostei mais quando o senhor coloca dessa administração pública colaborativa. Não adversarial. Né? Não adversarial, muito melhor. Então, assim, essa administração pública não adversarial, que é o espírito aqui que a gente quer colocar, que o doutor Juarez, né, palestrou muito bem, ela vem com esse projeto de carreiras típicas de Estado. O doutor Juarez, não sei se vocês sabem, mas nós na direção já tivemos acesso no Fonacast. O doutor Juarez deu um parecer recentemente sobre isso, principalmente sobre a avaliação de desempenho. Ele tocou aqui no ponto sobre isso, na autonomia administrativa. E eu vou dizer assim, doutor Juarez, eu acho que um projeto de lei de carreiras típicas de Estado, definindo nessa questão mais geral, discutindo até tabelas únicas salariais, porque aí acaba com essa discussão de equiparações, essas distorções que tem, né? Uma avaliação de desempenho, como o senhor colocou bem, que motive, que dê bonificações. Claro que aquele servidor que é desidioso, que é a minoria... Mas isso já existe na lei hoje. Sim, sim. Só não tem para quem ganha subsídio ainda, né? A bonificação. Mas se a gente fizer, como os auditores já têm, a bonificação, se a gente fizer uma avaliação de desempenho, na verdade, até tripartite, né? Não só com a gente, mas também com a sociedade, como o senhor colocou muito bem, nessa coisa até do aplicativo avaliando as políticas públicas, eu acho que a gente vai chegar num espírito de maior tranquilidade, né? Para todos nós. Eu espero que sim. Nós temos que colocar o país no ritmo da serenidade, sabe? E esse espírito da serenidade, do diálogo, da tranquilidade, é necessário que a gente se antecipe com essa arca. E conversando com todos. Né? Eu quero dar esse depoimento. Eu tenho conversado com alguns ministros do atual governo, inclusive. Né? Conversei, por exemplo, com o ministro da CGU, tenho a melhor impressão dele. É um bom ministro. Temos que ter interlocução. Não é? E outra coisa, sempre praticar a negociação proba, aquela, conversar, escutar ativamente, respeitar. Não é? Concordam ou não? Eu acho que nós temos que nos desarmar. E nesse tsunami que a gente está prevendo aí, né, que começa com essa avaliação de desempenho e outras, eu acho que nós podemos nos antecipar enquanto servidores, com os parlamentares aqui presentes, com o doutor Juarez, que é uma mente brilhante, né, eu já conhecia lendo, né, algumas coisas, não conheço todo esse livro, com certeza, eu acho que a gente deve comprar, né, porque de tão eu vou lhe passar. Bom, né, a gente tem que, né, favorecer, não, mas é que os servidores têm que comprar, porque favorecer, né, obviamente, boas ideias, porque a gente é muito carente dessas boas ideias nas agências reguladoras. E nesse espírito que o doutor Juarez coloca aqui... O capítulo 8º é só sobre regulação, nos moldes em que eu preconizei, tá, que gente? Coisa maravilhosa. Mas leia o livro inteiro. Essa foi boa. Então, assim, esse papel, né, que a gente precisa desempenhar aqui e colocar a reflexão de vocês, que é o projeto de lei das carreiras típicas de Estado, né, com tabelas, com avaliação de desempenho que tenha esse viés não adversarial, né? Uma avaliação de desempenho que também premie, né, aquelas grandes iniciativas, as inovações, a criatividade dos servidores, né? E, obviamente, né, que elas estejam protegidas, né, de qualquer ataque, seja político ou econômico. E que informe a sociedade, né? Por exemplo, desídia. Desídia já pode ser punida hoje. Corrupção já pode ser punida hoje. Informar a sociedade, por exemplo. Na Receita, quantos foram expulsos? Mostrar isso para a sociedade. Essa história da desinformação, a informação assimétrica também acontece nisso. Um grande economista brasileiro, um dos melhores, eu não vou citar o nome para poupá-lo, um dos melhores, inclusive um dos que eu tenho maior afinidade, porque ele gosta também de sustentabilidade. Ele, num debate com o presidente da JUF, vou estar com ele hoje à tarde, mas ele que me contou isso semana passada, eu fiquei impressionado. Esse grande economista brasileiro não sabia que os juízes que entram, recentemente já, quando tem a mudança de regime, que os novos juízes não vão se aposentar por 5 mil e poucos reais. Ele não sabia disso. E disse que não sabia. Pois esse camarada é um dos formuladores. Então, eu sou obrigado a reconhecer que, mesmo no direito administrativo, existe
uma enorme de uma dificuldade. E às vezes a pressa, foi o caso do senador. Ele até concordou com algumas das minhas observações, me pareceu, não muitas, assim, mas concordou, não é? Mas a questão do ritmo, da velocidade, eles não têm tempo de se informar adequadamente. E alguém apresentou aquilo ali e deixou assim. Ele foi só o relator, não foi o autor. Eu acho que está na hora também de nós fazermos uma campanha de esclarecimento à sociedade. Não é? Nós já temos mecanismos para afastar o mau servidor público. Já temos. Outra coisa, falamos aí das carreiras típicas de Estado. Existe no CPC um mecanismo muito interessante, que eu acho que tinha que ser expandido para as carreiras de Estado, por exemplo, pelos especialistas de regulação. A responsabilidade civil, né, do advogado público, que é uma carreira de Estado. Onde é que está o meu pessoal da OAB? Já foi? Não, enfim, o advogado público é uma carreira de Estado. Do defensor público, do juiz do MP, é só por dolo ou fraude. Aí retira um pouco aquela questão da modalidade culposa. E eu defendo isso. Porque isso dá uma certa tranquilidade decisória, não é para proteção do desidioso. Né? Desídia é coisa gravíssima na Lei 8.112. Não é? Então, eu acho que nós também temos a fazer... É duro reconhecer isso, porque na nossa área a gente vive numa bolha. Né? Todo mundo acha, por exemplo, os meus colegas professores administrativos, todos acham que a sociedade inteira sabe tudo o que nós sabemos. Não é? A gente tem essas ilusões. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Vocês que trabalham na agência reguladora, vocês acham que todo mundo sabe o que é informação assimétrica, não é? E, na verdade, pouquíssima gente sabe. Veja o caso da reforma da Previdência. Saiu uma pesquisa do IBOP. 59% dos brasileiros apoiam a reforma da Previdência. Vocês viram isso ou não? Aí eu fui lá ver os dados da própria pesquisa do IBOP. 80% defende que a aposentadoria deva se dar entre 50 e 60 anos. Bom, eu também apoio. Estou apoiando, isso aí eu estou apoiando. É só por isso. Eu acho que tem uma questão, me permita assim, uma abordagem um pouco neo-iluminista. Está na hora de um esclarecimento geral. Né? E reconhecer que nessa batalha, até um grande economista, isso foi chocante para mim, porque é um dos melhores economistas brasileiros, ele não sabia e teve a grandeza genuína de reconhecer isso. Né? Mas há uns que não sabem e não reconhecem. Né? Enfim, eu acho que nós temos que fazer esse trabalho de esclarecimento. Pois é, doutor. E nessa já pegando essa mais abordagem, gente possa entrar na arca. Mais gente. Porque nessa abordagem, então, a gente precisa esclarecer isso para a sociedade, a relevância dessas carreiras típicas de Estado. Né? Por isso o FONACAT, né, que é o nosso fórum, que o Sinagência hoje compõe o FONACAT, vem compondo com a participação efetiva, não só sobre a reforma da Previdência, mas também nessa discussão. Quando o Rudinei nos chamou, falou: Alexandre, vamos usar aí essa articulação que o Sinagência faz muito bem no Congresso Nacional para a gente colocar esse projeto, né, na rua e a gente discutir com o governo e discutir com os parlamentares. Eu acho que esse projeto é um projeto, digamos, salvador, né, uma arca, né, para a gente poder passar pelo tsunami de forma tranquila e, de certa forma, até como colocou o doutor Juarez, a gente poder dissolver um pouco esse espírito vingador que está aí, né, tão latente na nossa sociedade. Douglas, coloca a última imagem aí. E aí, quem sabe, né, a gente poder atracar nossa arca, né, num lugar tranquilo, né, seguro, né, bacana, né, e aí assim, a gente está tranquilo fazendo nossa atividade que serve ao país, né, que serve à sociedade, né, como um todo. Acho também aqui, coloco, doutor Juarez, aqui é uma autocrítica quanto servidor para nós, que nós vamos ter que buscar também o apoio da sociedade de uma forma geral, usuários, né, não só os agentes econômicos, que a gente lida sempre, mas os usuários, né, de serviços nossos. Fundamental. Né, a gente precisa estar com eles. A regulação existe para o usuário de serviço público, fundamentalmente. A gente precisa estar com eles e precisa ter clareza. Lato senso. E uma coisa que o senhor colocou para finalizar esse comentário, que eu acho fundamental na nossa atividade,
né, que aí a multa eu vou deixar a polêmica, eu sou favorável à fiscalização responsiva, né, de mudança de comportamento, né, eu concordo, mas eu nunca trabalhei em fiscalização, então eu sou muito da regulação específica, então, mas eu deixo para os colegas, depois que eu virei presidente do sindicato, eu não me meto muito nessas polêmicas de fiscalizar, ainda mais com o fiscal, entendeu? O fiscal eu não me meto muito, não. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana na sua fala, que é essa questão das câmaras de resolução e mais o acordo, né? Um acordo administrativo. Eu acho que as agências precisam, acho que a sociedade está aí gritando que elas resolvam esses conflitos. É necessário que as agências resolvam conflitos de usuários. Com alguns cuidados processuais, né? Até para preservar o servidor, né? Isso muito de carreira. Muito bem. Mas ela precisa, sim, resolver conflitos de usuário com agente econômico, de agente econômico com agente econômico, né? Até de governo, né? Com agentes econômicos. Então, a gente sabe disso aí, a turma da Anvisa, o Marcos não está aqui mais, mas o Marcos sempre fala, mas né, a gente aprovou a Lei Geral das Agências, mas manteve o contrato de gestão. Veja, a Anvisa regula o Ministério da Saúde e eu estou fazendo um contrato de gestão com quem eu regulo. Então, assim, Anvisa e Ministério da Saúde né, não digo uma confusão, mas há um embate, né, muito forte na regulação que a Anvisa faz com muita eficiência e às vezes o Ministério da Saúde não cumpre a própria regulação, né, desse ente público. E por aí vai, outros também, né, ministérios também que devem descumprir, talvez, né, diretrizes, né, da própria agência reguladora. Então, o contrato de gestão, de certa forma, prejudica, né, esta autonomia, né, que a gente tanto fala das agências. Mas eu acho muito importante, presidente, se me permite a sugestão, que se faça uma leitura, uma apropriação hermenêutica desse PL, futura lei, aí, como sendo uma vitória das agências de Estado. Antes que alguém faça uma interpretação diferente. Antes que o espírito vingador vença, né? Também no projeto. É verdade. Não, é uma grande vitória. Uma grande vitória você ter, por exemplo, você dialogar financeiramente com a Secretaria de Orçamento, não dialogar com o Ministério, já é uma grande... Não, meu amigo Henrique ali que, né, ontem até comemorou, tomou uma cerveja especial aí para, né, para esse projeto, né? Então, assim, só em discutir com a Secretaria de Orçamento, não discutir mais com o Ministério, você sabe que no Estado, quanto menos burocracia, melhor para você, né? Quanto menos tráfico de influência, né? Talvez não seja nem tráfico nesse ponto, mas quanto menor o organograma, né, para você chegar a uma efetividade, melhor para você. Então, assim, a Secretaria de Orçamento, melhor agora. Outra coisa também muito importante para nós servidores é disciplinar os requisitos para o acesso aos cargos de diretores, né? Isso foi fundamental, né? Você ter, pelo menos, balizas que o pretenso indicado para diretor, ele possa ter uma experiência na atividade regulatória, né? Houve até digamos assim, uma complementariedade também com cargos públicos que ele tem exercido, mas, de qualquer sorte, isso já é uma grande vitória. É um avanço. Né? Já é um avanço para a gente. E, por fim, acho que nesse projeto também de lei tem também essa parte que eu coloquei bem, a cooperação com a sociedade. A cooperação com a sociedade civil. Isso é chave. Né? Isso é chave, é fundamental para a gente, para a nossa sobrevivência. E é isso, gente. Então, assim, para finalizar, é observar essa imagem aí, a esperança é essa aí, entendeu? É isso aí, vamos determinar que isso vai acontecer, que nós vamos, né, tá nessa arca, né, para quem crê com fé em Deus. Isso eu acho que é Praia do Forte, não é? Não. Aí, parece que é Praia do Forte mesmo, né? Legal. Então a gente vai chegar nesse paraíso aí, não só nas férias, mas, né, quem sabe, para uma vida eterna aí com Deus, com certeza. Então, eu agradeço, né, nesse ponto aí a vocês, e agora vamos para a parte de perguntas, né? Senão eu bulo aqui o cerimonial, e o nosso cerimonial ele é tão organizado, né? Então eu fico assim, sempre com receio de atrapalhar o trabalho dele, né? Eu tenho que ter respeito ao trabalho das pessoas. E ele já me mandou aqui as perguntas, né, que as pessoas estão fazendo pelo número que ele divulgou, e eu vou ler aqui, doutor Juarez, né? Que a boa parte das perguntas são para o senhor, né? Então é bom o senhor observar aí. E depois, se a gente tiver tempo, o Google está me olhando aqui, não sei se a gente tem tempo, de abrir aí para algumas pessoas falarem ali, como o Renato, sobre o acordo e tal. Mas, se já fez a pergunta por aqui, Renato, já facilita. Vamos lá. É sabido que as agências podem firmar parcerias com as agências estaduais, os convênios de descentralização, porém, ao menos no âmbito da ANEEL. Há um consenso que essa descentralização não funciona.
O PL das agências, aprovado ontem, estabelece em lei essa descentralização. Isso não enfraquece as agências, visto que, conforme dito, a descentralização não funciona? Foi o Luiz Carlos Danel. A outra pergunta. Foi até para mim essa aqui. Pergunta ao senhor Alexandre. O que você se refere quando diz a esse tsunami que vem por aí? Pergunta. Há uma articulação privilegiada entre as agências visando a melhoria da assistência à saúde. E ele colocou 3 interrogações aqui. Roberto Pereira Alves não especificou a agência. Bem, quando eu falo do tsunami, eu vou falar depois. Acho que eu falei um pouco, né, do que está vindo aí, o espírito vingador na administração pública. Então, se preparem. Eu estou preparado. Eu quero que vocês estejam preparados comigo também, porque sem, eu sozinho não vou conseguir. Entendeu? Então, tem que estar todo mundo preparado. Gostaria de saber, presidente do sindicato, sobre o andamento da proposta sobre a possibilidade de movimentação dos servidores entre agências reguladoras. Tiago Batista Danel. Muito boa essa pergunta também. E gostaria de saber dos parlamentares presentes quais ações pretendem encampar para fortalecer as agências reguladoras. Isso aqui mandar direto, garantir a sua autonomia. Mônica Marinho, diretora da NTT. Mandar para os parlamentares, né, sobre isso. Bem, vou começar respondendo as minhas, doutor Juarez. Aí o senhor responde. Fique à vontade. Bem, quando eu falo sobre o tsunami, eu estou falando nessa linha mesmo, né? O que está hoje na sociedade é uma visão. Você tem até um livro sobre isso, né? Idolatria do Estado, né? Tem um livro desse forte, né? Pesado, de que alguns reconhecem que nós vivemos um período de idolatria do Estado. Não vou entrar aqui no mérito desse livro e não vou entrar aqui no mérito desse espírito vingador, mas o que está nesse espírito vingador é de que o Estado não funciona na sua totalidade, né? E que o Estado é gigante, isso vocês já ouviram bastante. Isso não está só no governo Bolsonaro, mas isso está no Congresso Nacional, isso está no cidadão brasileiro, isso está em quase todo mundo. E nós não sabemos aqui o quantitativo, se é majoritário, minoritário e tal. A aparência é de que isso é majoritário. A aparência, né? Eu não tenho aqui dados estatísticos para saber se a sociedade defende isso exatamente. Mas isso está vindo e ganha força, né? Essas ondas, como eu coloquei, avaliação de desempenho, flexibilização da estabilidade, né? A própria reforma da Previdência, em parte, quando o doutor Juarez fala que prefere uma transição tranquila, como todos nós pretendemos uma transição tranquila, não está sendo feito dessa forma. É óbvio que eu acredito que a reforma da Previdência que vai ser aprovada vai ser no espírito mais tranquilidade, viu? Certo. Se ela for aprovada, vai ser no espírito mais tranquilidade. Eu acho que não vai vir esse espírito vingador tão grande na reforma da Previdência. Estamos trabalhando, né, presidente? Estamos trabalhando para isso, né? Todos nós. Então, acredito que isso aí a gente vai barrar um pouco essa onda, mas vai vir uma onda, claro, também da reforma tributária, vai vir a onda da reforma administrativa e que nós vamos ter que trabalhar nisso. Acho que a gente tem que se antecipar à reforma administrativa, doutor Juarez, e construir esse projeto de lei. Sair na frente, mostrar um outro espírito, esse espírito de não adversariedade que o senhor colocou muito bem na administração pública. Então a gente tem que fazer isso, acho que é nisso que eu quis explicar o tsunami que está vindo. E para finalizar, a pergunta do Tiago, né, sobre... gostaria de saber do presidente do sindicato sobre o andamento da proposta sobre a possibilidade de movimentação de servidores entre as reguladoras. A gente tem uma proposta, doutor Juarez, não sei se o senhor concorda, que é o seguinte, de que os servidores das agências, eles ficam praticamente presos às agências reguladoras por lei, porque eles só podem sair daqui se forem chamados para algum cargo comissionado, normalmente DS4, né, acima de DS4. Então, isso prende muito os servidores. E nós defendemos que acabe, né, essa regra e que possa ser possível utilizar os servidores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez na ANAC, o presidente da ANAC da época precisava de engenheiros elétricos. E ele não faz concurso normalmente para engenheiros elétricos. E já aqui na ANEL a gente tem, né, muitos. Então, por que não ceder 2, até para um trabalho provisório, então um trabalho, né, por um tempo e tal? Não é possível fazer isso se não for por cargos, né, comissionados. Então, isso tem que acabar nas agências. E também queria colocar aqui, para finalizar, que quando a gente está falando das carreiras das agências, está falando de todos, né? Aqui no sentido dos especialistas, mas é especialistas que trabalham nas agências, né? Seja especialistas em regulação, analistas,
técnicos em regulação, técnico administrativo e o quadro específico que complementaria enormemente as atividades nas agências. Né? Aqui tem o Zenão, o Zé Roberto estava aí, não lembro mais, tem os servidores da Agência Nacional de Mineração. Então, assim, né, tem o colega Vanzeler lá, ô Vanzeler, está ali, né? Que bom você ter vindo. Então, assim, esses servidores são extremamente valorosos para as agências. E eles também estão incluídos, obviamente, aí na arca. Até já foi, né, para a gente não... a esperança, mas estariam também dentro dessa arca. Então, para deixar claro isso para todos vocês. Né? E é isso. Doutor Juarez, o senhor está com a palavra aí, né, para responder. Bom, eu vou começar pela parte mais problemática. Depois vou para... Também problemática, mas menos, eu acho. Quanto à descentralização, é um enorme desafio. Isso é óbvio. Mas nós temos que resolver esse probleminha federativo. Né? Por exemplo, a GERGS, a Agência do Rio Grande do Sul, né, não tem lei que permita multar. Sabiam disso? Ela só multa quando está em atividade delegada. É uma coisa estranhíssima. Assim, né? Então, o Brasil é muito complexo. Trouxe um exemplo do Rio Grande do Sul, mas podia trazer... Eu acho que não dá para generalizar que não funciona em todo o Brasil também, né? Mas, de qualquer maneira, é um desafio importantíssimo de fazer isso funcionar. Concordo que essa altura é um novo desafio. Não dá mais para fugir dele. Tá? 2, com relação ao serviço de previsão do tempo, né, do Dr. Alex Naldo, eu diria que ele... Vou usar uma outra imagem, em lugar do tsunami. Eu acho que nós corremos o risco de um rompimento da barragem constitucional. E aí preciso tomar muito cuidado com isso. A Constituição não pode ser construída com a montante. Estou aprendendo tudo sobre isso. Por que eu quero? E se for, a gente tem que mudar o modelo, porque não está. Então, nós precisamos também que o Supremo, mais cedo ou mais tarde, eu estou na Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, como membro efetivo, tomei posse semana passada. Eu acredito muito no Supremo, não só no Supremo, eu acredito muito no Poder Judiciário, como Poder Judiciário. Faz parte do meu discurso, das instituições de Estado. Mas é preciso que ele, por exemplo, coloque algumas coisas no leito correto. Né? Por exemplo, decreto no Brasil. Só existe um decreto autônomo. Artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Fora disso, não existe decreto autônomo, ele tem que ser infralegal. Então, ele vai colocar as coisas didaticamente. Né? Agora, se nós estamos vendo que uma barragem está tendo alguns problemas, por exemplo, essa barragem da estabilidade está prestes a se romper. Não é? Está dando sinais assim, de fissuras. Aí entra aquela palavra que o presidente usou muito bem, senso de antecipação, visão prospectiva. Vamos fazer agora já uma série de propostas de mudança disso, corrigir essa barragem enquanto é tempo. Porque senão nós vamos perder os meus preciosos 25 anos. Então, e deixar claro, e por isso eu fico tão à vontade, porque deixar claro que primeiro, existe uma coisa chamada estabilidade qualificada. Eu vou explicar rapidamente o que é a estabilidade qualificada. Primeiro, eu acho que a responsabilidade tem que ser só em dolo ou fraude. Segundo, é uma garantia que me parece importante para certas carreiras. Segundo, eu penso que não se aplica o enxugamento do 169 da Constituição Federal às carreiras essenciais ao funcionamento do Estado. Então, esse é um ponto interessante. Isso dá para construir antecipatoriamente no diálogo. E terceiro, nós podemos e devemos propor substituição desse modelo de avaliação de desempenho. Com relação ao otimismo do presidente de que a transição vai ser suave, eu ainda estou preocupado. Mas aí eu tenho dito que é importante fazer esse trabalho de persuasão. Não, é claro, o senhor está trabalhando para isso, o Fonacat está trabalhando para isso, a JUF está trabalhando, enfim, está todo mundo trabalhando para isso. Todo mundo, quer dizer, do nosso lado do senso de proporcionalidade das coisas. Contudo,
A minha preocupação também é que a gente esteja atrasado, sabe aonde? Na pauta do Senado. Por isso eu gostei que vieram os senadores hoje aqui. E teve um que fez uma observação que eu achei muito lúcida, assim. Os dois fizeram, mas eu quero dizer, um que fez uma observação. Se as pessoas começassem a fazer o quanto custa para o Brasil não ter um arcabouço regulatório estável, isso aqui já podia estar deslanchado na infraestrutura, por exemplo, né? E precisa disso, basicamente. Serenidade, confiabilidade, previsibilidade regulatória e independência regulatória. Os grandes players internacionais e nacionais, eles querem segurança básica quanto às regras do jogo, e se as regras do jogo forem duras, como tem que ser, com exigência de compliance, de integridade, como tem que ser, banindo o tráfico de influência, como tem que ser, banindo a captura, eles vão se adaptar e vão gostar. Agora, é claro que isso também vai romper uma cultura de barreira a entrantes sérios. Mas é isso que nós queremos, a regulação é para isso. É para romper essa barreira e deixar. Essa pode romper. Agora, enfim, então o debate no Senado é que eu acho que nós temos que começar a fazer agora, em matéria de prevenção contra problemas sérios. Eu acho que o grande ponto, assim, digo isso publicamente, é que há um equívoco estrutural nessa PEC 006. Qual é o equívoco estrutural? Ela trouxe um projeto inviável, absolutamente inviável, que é a capitalização, cujo custo, e nós temos que esclarecer a sociedade, não é nada pessoal contra o Paulo Guedes, não é nada contra a pessoa. Ele pode estar extremamente bem intencionado, mas isso é inviável. E isso gerou, ele disse na posse do presidente do Banco Central, isso gerou aquela história de 1 trilhão. Tá? O Brasil, com 500 bi, 600 bi, vários economistas já me disseram isso, agora tem que convencer o mercado a se acalmar, isso dá para fazer a transição. Tira a capitalização, sai um bode gigante, né? E nós fazemos essa transição suave, razoável, tranquila, e o país volta a andar. Volta a andar. Eu acho que esse é um ponto importante, é um grande desafio. Eu falei do Reino Unido, mas realmente também tem a gente não pode ignorar que há riscos enormes de decisões coletivas equivocadas, né? O famoso teorema de Arrow, né? Existe isso também, né? Se o Brasil não cuidar, nós, infelizmente, vamos experimentar a intempérie. Agora, por último, eu tenho essa coisa da sustentabilidade, não deixar ninguém para trás. Então, eu vou fazer uma campanha para colocar o máximo possível de gente dentro dessa arca, viu? Uma arca inclusiva, hein? Se possível, o povo brasileiro inteiro entra nessa arca. Nós temos tudo, absolutamente tudo, para sermos liderança mundial em desenvolvimento sustentável. Com a nossa insolação, não é? Com um povo que predominantemente não é beligerante. Tá? O que está vendo isso é um fenômeno muito estudado hoje, são câmeras polarizantes, de eco, né? Câmeras de eco polarizantes. Mas isso não reflete, eu quero crer, estatisticamente, a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro não é dada a extremismos. Né? Eu estou convicto disso. Nós não somos adeptos da beligerância. Exceto, talvez, na área futebolística, assim, de vez em quando, há uma coisinha assim. Porque ali é um jogo de soma zero. Mas, no geral, a sociedade brasileira é extremamente solidária, gosta de uma boa rede de solidariedade. Eu acho que nós não temos um povo extremista. O risco é começarmos a ter. Esse é um risco que a gente tem que fazer essa bolha serenar o mais cedo possível. Essa ideia de todos agora, inclusive eu, né, procurarem dizer isso, vamos conversar com todos. Né? Esses tempos eu conversei com alguém super polarizado, que é meu amigo. Não interessa o lado que ele está, tá? Não interessa. Eu tenho amigos dos dois lados principais aí da política brasileira, se é que são só dois.
Eu acho que é muito mais. Mas, enfim, eu ouço com atenção, com serenidade, né? E depois eu procuro sempre tentar fazer uma prática de um princípio argumentativo fundamental. Sabe qual? O princípio da caridade. Você sabe, isso é sério? Depois baixe no Google aí. Não é nenhuma pregação religiosa. É simplesmente o princípio da caridade argumentativa. Tentar ouvir o argumento do outro na melhor luz possível, né? Eu nunca imaginei que eu fosse elogiar o Trump. Estou elogiando o Trump. Ele assinou esse ACTA aí, pronto, tá. Também é só isso por enquanto, né? Porque o resto ele está causando um dano para o mundo com essa guerra comercial com a China, com essa matéria ambiental, com não querer prestigiar o Acordo de Paris, que é uma questão absolutamente crucial para a história humana, né? Então ele está cometendo muitos equívocos. Mas ele passa. O ponto é que, apesar dele, e mesmo lá dentro da Casa Branca, tem gente lúcida, né? Querendo acertar. Muitas vezes dizem, saiu um livro agora, dizem que até escondem algum documento dele para ele não assinar e tal. Eu não sei se isso é verdade. Eu sei que a gente não tem que ter preconceito, tá certo? Agora, tem que ter posição, é claro. Eu não gosto de cultura da beligerância, por exemplo. Não gosto, não me sinto bem, tá certo? Quero desarmar os espíritos. E para isso tem que conversar com todos. Conversar não faz com que a pessoa traia os seus princípios, né? Mas, em suma, retirando da fala do presidente a ideia-chave, eu acho que nós temos que nos antecipar. E na questão do retrocesso administrativo, eu não estou chamando de reforma, chamar de reforma essa questão dos ministérios. Aí está bom, enquanto estiver nisso aí, está bem. Mas essa questão da avaliação de desempenho, eu acho um erro realmente monumental. E isso aí vai gerar o seguinte: as pessoas não sabem o tamanho da encrenca. São quantos servidores públicos, você sabe das agências reguladoras, mas eu vou dar uma notícia para vocês: quantos servidores públicos ativos o Brasil tem? São mais de 11 milhões de pessoas. Só que 6 milhões desses 11 estão nos municípios. E muitos municípios brasileiros dependem vitalmente da figura do servidor público. Então, quando se fala em reforma federativa, no momento que eles colocam ali que o extraordinário, para tirar dinheiro lá do servidor público do município, está tirando dinheiro do município. E indo para onde? A gente já sabe. Não é exatamente para outro lugar, senão para a própria União. Isso não está bem, tá certo? Não está bem pensado. No momento que a gente conseguir serenar, vamos conversar, vamos dialogar, né? Vamos fazer um processo de quem sabe, uma sonoterapia, né? Dá uma acalmada, vai dormir bem, amanhã a gente volta para conversar. Está vendo isso, está vendo isso. Essa questão da psicologia é muito séria, gente. Não é por acaso que o Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, que eu citei há pouco, é psicólogo, não é economista. Economia vive de percepção. Então, se as pessoas, como eu disse, se as pessoas começarem dizendo que vai quebrar, quebra. A profecia se realiza. Mas se as pessoas começarem a dizer isto aqui é perfeitamente viável, esse é um país completamente viável, contanto que nós tenhamos capacidade de dialogar republicanamente bem, a coisa anda. Tá? E está andando. Eu dou esse depoimento assim, de observador, eu vejo vários relatórios, eu tenho umas manias, eu leio relatório de agência reguladora, acredita nisso? Eu leio, assim, eu leio com lupa, assim, então. Eu acho que é uma excentricidade minha, assim, meus colegas acham, mas eu leio. Mas não só leio o relatório, eu, né, tenho vivência, eu ouço, observo, vejo depoimentos de colegas e tal. Melhorou bastante o ambiente regulatório brasileiro, na média. Tá? E nós tínhamos problemas horrorosos em alguns setores. Eu não vou citar por delicadeza, né? Mas as coisas melhoraram. E vão melhorar. E nós vamos nos apropriar hermeneuticamente. Porque é o seguinte, não sei se vocês já sabem, o texto normativo não é a norma. A norma somos nós que fazemos, né? É isso? Isso se ensina em aulas de hermenêutica jurídica, né? Nós produzimos a norma. Então vamos produzir um bom significado para essa norma que veio ontem, não é? E acho que, não sei, presidente, um seminário sobre esta lei com
como interpretar essa lei, festejar essa lei como sendo regulação de Estado e tal, eu acho que seria muito interessante no atual contexto, não é? Porque a gente precisa de umas vitóriazinhas de vez em quando. O colega foi comemorar ontem, né? O Henrique foi comemorar ontem, né, Henrique? E, viu? Sobriamente, ele está inteiraço ali e tal. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa também de umas vitórias. Concorda, presidente? Eu quero só dizer uma coisa seguinte, que eu não vi o filme Os Vingadores, mas nós não estamos fazendo propaganda contra o filme, não é? Não era bem aquilo, brincadeira pode, ali, parece que até os Vingadores ali são pessoas boas e tal. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, é que realmente a sociedade brasileira não pode entrar num clima de ódio, vou usar a palavra mais técnica, tá? De jogo de soma zero, de extinção do inimigo. O Carl Schmitt, vocês conhecem o Carl Schmitt, foi um grande politólogo, mas ele tinha essa visão do mundo muito pessimista, muito sombria, política como arte do amigo versus inimigo, né? Eu acho, claro, não por acaso ele também tinha uma ligação muito conhecida com o nazismo. Nós temos que, eu vou usar a palavra sua, exorcizar essa ideia da política. E uma das formas de fazer isso é ter instituições de Estado consolidadas, porque elas serenam as coisas. O Judiciário, por exemplo, agora vai ter um desafio importantíssimo de, como eu disse há pouco, ensinar, olha, decreto autônomo no Brasil, só o do 84, inciso 6. Só. O resto tem que ser infralegal. Não é? Não tenha mais dúvida disso. É assim que funciona o Estado democrático, etc. Aí as pessoas vão aprendendo devagarinho, né? Bem devagarinho ou rapidamente, não importa, mas vão aprendendo. E esse é um exercício coletivo. Agora, o importante é não ter ódio, no sentido de ver, olha, na manifestação A, na manifestação B, tem gente boa. Percebe isso? Tem gente boa. Tem amigo meu. Eu consegui passar toda essa eleição sem perder um amigo. Isto é, eu sou candidatíssimo ao Prêmio Nobel da Paz. Assim. Eu sou candidatíssimo. E ainda, por coincidência, viajei no segundo turno. Né? Então, eles me perguntam, onde é que o senhor estava? Estava em Buenos Aires, num congresso. Tal. Isso ajuda. Mas o fato, brincadeiras à parte, é que eu consegui. É um desafio, assim, sinceramente, é um desafio imenso. Porque é muito fácil, hoje em dia, obter o sucesso imediato. E o sucesso imediato é o discurso do ódio. Os likes, quando estão associados a posturas extremistas, eles funcionam mais. Eu não quero esse sucesso. Eu abro mão desse sucesso. Acho que a gente tem que ter né? Várias vezes assim, a vida já foi tentado e não caí, modéstia à parte. Né? O ódio é uma tentação. Hoje nós estamos assim bem religiosos, é que o presidente puxou isso na abertura e está saindo super bem a reunião, acho, com a sua invocação inicial. Depois eu vou fazer um acordo com o colega, eu acho que ele saiu, né? Vou fazer um acordo sobre a teoria da negociação proba. Ele vai ler e vai comentar. Né? Eu gostaria muito de receber as manifestações de vocês. A propósito, ainda está no YouTube? Está no YouTube. Então, eu ia dar meu e-mail. Pode dar. Vou dar meu e-mail, correndo risco, né? Mas só me mandem mensagens suaves, por favor, gente. juarezfreitas@uol.com.br. Uns e-mails que eu respondo mais rapidamente, eu gostaria de ler sobre tal assunto. Esse aí eu passo na hora, assim, eu já dou as dicas. Coisa de professor, adoro. Esse e-mail eu respondo. Os outros eu demoro um pouco mais, assim. Depois, quando eu não quero responder, eu tenho uma resposta padrão, que é assim, tenho que pensar mais sobre isso. Também posso, não é? Não é? É quase um pedido de vista, assim, né? Mas assim, ó, sendo bem franco com vocês, eu acho que foi uma vitória ontem. Uma grande vitória. E eu até vou dizer mais, assim, um sinal de que quando parece que está tudo confuso, convulsionado, essa expressão não está no livro, a 8ª edição do melhor livro, Administrative Law, Regulatory Policy. Vocês conhecem, né?
a 8ª edição. O Cassans tem, enfim, os melhores, o Stuart, o Stephen Bray. O Stephen Bray não está participando porque ele está na Suprema Corte. Então essa edição ele não escreveu, mas foi mantido lá porque uma parte muito importante do livro é a contribuição dele, né? E é um grande justice, né, diga-se de passagem, dos melhores, aquele com o qual eu tenho maior afinidade na Suprema Corte, né? E esse livro, eles começam assim, viver uma era convulsionada para o direito administrativo. Eu disse, puxa, isso é só nos Estados Unidos, eu acho, né? Então, mas é o mundo, né? O mundo está com um probleminha. Eu vou dizer, nós vamos equacionar isso e vou reiterar, para encerrar, a minha manifestação. Em 25 anos, nós vamos estar celebrando, né, a arca vitoriosa das carreiras de Estado, mas mais do que isso, de um desenvolvimento sustentável e de uma limpeza do grosso dos problemas brasileiros. Depois aí nós vamos começar a trabalhar nos campos das questões sutis. Tá? Porque o meu sonho é 25 anos, né? 25 anos. Eu vou estar bem, assim. Não vou revelar quantos, mas eu vou estar com 86 anos. Vou estar. Tá bom assim, presidente? Tá bom. Com 86 anos, eu acho que o Brasil começa a poder debater filosofia, né? Eu estou indo agora em julho para um Congresso Mundial de Filosofia, não é? Falar sobre lógica deôntica e hermenêutica jurídica. O que vocês acham? Legal. Que maravilha. Mas daqui a 25 anos está todo o Brasil falando sobre esses assuntos. Não vai ser uma maravilha. E energia solar. Que haja energias renováveis para todos nós nessa caminhada. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer, muito boa a palestra, doutor Juarez, né? Doutor Juarez, para quem não conhece, já é assim, praticamente, né? Você viu que ele já fala como se fosse Fonacad. Ele vai ajudar muito a gente nessa questão das carreiras tipo Estado. A arca nossa da carreira tipo Estado a gente vai atracar ainda esse ano, a gente quer atracar esse ano, né? Agora, do desenvolvimento é 25 anos. E aí, quando tem um colega até que perguntou sobre isso, sobre como estão as negociações sobre equiparações, é isso. Negociações com os servidores estão todas paradas, né? Na verdade, hoje a agenda que nós temos hoje do governo é a reforma da Previdência, né? E a negociação está se dando da reforma da Previdência onde? No Congresso Nacional, não é nem com o governo. É a gente e os parlamentares que até estavam aqui, todos eles assinaram nossas emendas lá no Fonacad, né? Mas nós estamos nos antecipando a essa agenda, como o doutor Juarez colocou muito bem, né, que está tirando da gente o foco, né? Essa agenda da reforma da Previdência e propondo aqui, a partir desse seminário, um projeto de lei de carreiras típicas de Estado, né? Antecipando qualquer problema, seja uma quebra de barragem ou um tsunami, né, qualquer uma das duas metáforas, né, mas a gente vai se antecipar. E aí nós vamos conseguir o apoio do governo federal e também dos parlamentares que já estavam aqui, né, que já ajudam a gente, e outros que não puderam vir, mas que também estão conosco nessa batalha. Então, assim, eu acho que e o doutor Juarez é peça fundamental nessa engrenagem, que além de ter o conteúdo técnico, né, e também está disposto, é um entusiasta, né, dessas carreiras, né, sobre isso. Então, eu quero agradecer muito a palestra dele, quero agradecer a diretoria da ANEEL como um todo, né, por nos receber aqui, a equipe da ANEEL, né, foi assim um evento, gostei muito, né, saiu melhor até do que a expectativa. Vamos fazer outro seminário sobre a Lei Geral das Agências, porque, como o doutor Jorge colocou, é uma grande vitória, né, nessas ondas ruins, digamos assim, ela é, né, um mar tranquilo, né, um mar tranquilo, que faz até legitima a nossa arca das carreiras típicas de Estado, né, porque aí nos consolida, sim, enquanto servidores de uma carreira típica de Estado. Então, esse projeto tem que ser comemorado mesmo, né, nesse viés, que é o viés, né, de que nós estamos exercendo um papel fundamental para o Estado brasileiro e para a sociedade como um todo. E também queria agradecer aos diretores do Sinagências, né, que estiveram presentes, que não tiveram, que colaboraram. Quero agradecer a vocês, servidores, tanto da ANEEL como de outras agências. Quero agradecer os diretores das agências reguladoras que vieram aqui, foram vários diretores que vieram, da Anvisa, da ANTAC. Quero agradecer os parlamentares, né, que tiveram aqui, a agenda deles, como dos diretores, é um pouco mais difícil, então eles passaram aqui, mas com certeza vamos levar para eles toda essa discussão, né? Eles estão a par do que a gente ia fazer aqui, né? O senador Eduardo Gomes, o senador Exalci, o deputado Júlio César, os deputados que não vieram, Carlos Jordi, que teve outro compromisso, também parceiro nosso, a deputada Aline, né? O deputado Sargento Gurgel, também que não teve
condições de chegar a tempo, né? E tantos outros que se manifestaram favoráveis. Até o presidente Jair Bolsonaro, ele mandou uma correspondência para a gente, que ele foi convidado. Ele disse que estava em outro compromisso, mas que, né, ficava lisonjeado pelo convite de vir aqui também, se fosse possível, né? Então, nos respondeu, ainda fez a sua assessora ligar para a gente lá na sede e justificar a sua ausência, né? E tantas outras também autoridades que mandaram, né, que mandaram seus representantes, secretário-geral da ANM, o Felipe estava aqui, superintendente da ANTAC, né, toda a equipe da ANEEL, a equipe do Sinagências, né, Fernanda, Camila, Douglas, Pedro, Josi, né, Augusto, né? Estou esquecendo alguém aqui, Fernanda, quem? Larissa, claro, Larissa, nossa assessora, né? Então, assim, todos vocês, estou muito grato pelo que vocês fizeram, tem um trabalho, né, muito bem, assim, e é isso, vamos fazer um próximo aí, vamos falar sobre a Lei Geral das Agências, já sancionado pelo presidente Bolsonaro, podemos fazer em outra casa também das agências, o doutor Juarez já está convidado já para falar sobre o assunto, vocês também, os colegas também que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook também, muito obrigado pela participação, os colegas que vieram de fora, vieram de outros estados, a Martini está aqui, o Marx, o Jefferson, o Vanzele que está lá, a Heloísa Dancini está lá, está aqui também, então assim, e tantos outros colegas, né, que vieram para cá, os diretores sinagistas também que vieram dos seus estados, assim, foi muito bom. Eu acho que é um processo que a gente unifica, né, entre nós, assim, já coloca a unidade vem das reflexões que foram postas aqui, tanto pelos parlamentares, né, pelo doutor Juarez, por mim, pelas perguntas também que foram feitas. Eu acho que a gente leva essas reflexões para fazer as ações que são devidas a partir dessas reflexões. E todos participaram, diretores, né, servidores e parlamentares, e um grande intelectual como o doutor Juarez, né, tem já, que vocês viram, compre esse livro maravilhoso dele. Doutor Juarez, se o senhor puder oportunizar os seus artigos, a gente vai publicar na nossa página, mandar para os servidores todos os seus artigos, entendeu? A gente vai fazer a campanha aí desses seus artigos, que são muito produtivos para a gente é muito carente, né, desses artigos. E é isso, para finalizar, agradecer a todos vocês, muito obrigado, desculpe a demora, né, mas eu acredito que o evento foi muito bom, só posso agradecer a Deus e a vocês por estarem aqui até agora. Muito obrigado.